Olá, bem-vindo ao meu canal. Você sabia que existem 4 tipos de técnica cirúrgica para tratar pacientes com a doença de Parkinson? Se você não sabe sobre essas técnicas, assiste até o final e não perde essas informações. Bom, na verdade, a cirurgia para a doença de Parkinson começou há mais ou menos 50 anos atrás e começou com a técnica de lesão, ou seja, de ablação. Essa técnica é onde é inserida um eletrodo dentro da cabeça e lá é realizada, digamos, uma queima daquelas células locais, daquele núcleo específico. E dessa maneira, os pacientes conseguiam melhorar do tremor ou dos sintomas motores. Isso há muito tempo atrás. Logo depois, quando veio a era do levodopa, essas cirurgias foram um pouquinho esquecidas. Mas com o passar do tempo, os pacientes que tomavam levodopa começaram a ter os efeitos colaterais. E as técnicas cirúrgicas foram novamente lembradas. Logo depois disso, então, essa técnica ela foi melhorada e aí veio o DBS que nós conhecemos. Com o DBS, como é realizado? É realizado uma cirurgia onde é implantado esse eletrodo dentro da cabeça do paciente, também para melhorar os sintomas motores, mas lá é deixado esse eletrodo e é realizada uma estimulação através de energia naquele núcleo escolhido. Tanto na lesão quanto no DBS, nós podemos realizá-lo em diferentes lugares do cérebro. Para a doença de Parkinson, em especial em 3 lugares. No tálamo, principalmente melhorar tremor, que não se utiliza muito hoje em dia. Em outros 2 lugares, como o globo pálido e o núcleo subtalâmico, principalmente no DBS. Com a cirurgia de DBS, de estimulação cerebral profunda, é conectado então esse eletrodo dentro da cabeça, passado todo um cabo e colocado uma bateria, ou como chamamos um marca-passo, para poder regular este paciente e regular essa liberação de energia com o passar do tempo. Quando realizamos uma lesão, ou seja, lesionamos aquele local e depois não tem mais nada, esse paciente não pode ser regulado. É lógico, porque ele não tem nenhum sistema inserido na sua cabeça. Então, os pacientes que realizam a lesão é realizada apenas uma única vez, é realizada normalmente unilateral, e esse paciente, muitas vezes, se ele acaba tendo algum efeito colateral ou se essa lesão não é realizada no local específico, esse paciente pode vir a ficar com essa lesão irreversível. Já com o DBS, esse paciente pode ter uma lesão com reversibilidade. O que significa isso? Se essa lesão está num local onde está causando efeitos colaterais, ou onde não melhorou muito bem, pode-se muito bem desligar esse DBS e, em alguns poucos casos, pode-se até retirar esse eletrodo. Hoje em dia, existem diversos novos eletrodos onde podemos também direcionar essa energia. Entenderam bem a diferença entre um e outro? Um tem uma lesão e não precisa fazer, digamos, nenhum acompanhamento, né? Apenas para a doença de Parkinson. No outro, nós colocamos o eletrodo e vamos liberando essa energia com o passar do tempo. Normalmente, pacientes fazem lesão, é realizado de um único lado e, salvo os casos, pode ser feito bilateral. Quem faz o DBS, muitas vezes faz bilateral e isso é muito bom, pois pacientes com a doença de Parkinson, por mais que comecem com os sintomas de um lado, com o passar do tempo, esses sintomas vão evoluindo e vão afetar o outro lado também. Lembrando que eu falei de 4 técnicas cirúrgicas, então eu vou falar agora de mais 2. Uma que se chama Gamma Knife. Esse tipo de cirurgia também é conhecida há mais ou menos uns 15 anos. Ela é uma cirurgia onde não é aberto o cérebro do paciente, onde não é realizada nenhuma lesão, nenhum corte específico na cabeça e o paciente pode fazer de uma maneira acordada. É como se fosse uma radioterapia, né? Como radioterapia, por exemplo, se faz para a próstata ou para alguns tipos de câncer. O paciente vai entrar numa máquina, vai receber aquela irradiação naquele local específico e o paciente específico, como eu falei, o globo pálido ou o tálamo, e com o passar do tempo nós vamos ver a melhora desse paciente. Lembrando que essa irradiação ela pode perdurar e normalmente nós vemos o benefício desse paciente ou o resultado final depois de 1 a 5 anos. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, pois muitas vezes
se essa lesão foi feita, como eu falei, em um local que não era para ser feita, ou se essa irradiação for para outros lugares, pode causar edemas, sangramentos e muitos efeitos colaterais que também vão ser irreversíveis. Então, essa é uma técnica que também se faz unilateral e em casos muito, muito específicos. E por último, gostaria de falar sobre o ultrassom focado de alta frequência, que é bem novo. É uma técnica muito nova que surgiu mais ou menos há uns 4, 5 anos e ele é parecido com esses outros dois procedimentos de lesão, onde o paciente não tem corte na cabeça, o paciente pode estar acordado na hora da cirurgia, não tem dor e o paciente entra numa máquina de ressonância. Então é sempre realizado em conjunto com uma ressonância magnética. Nessa ressonância magnética vai ser avaliado com imagens, neuroimagens, o local específico para ser realizado esse ultrassom. Esse ultrassom de alta frequência, então como se fosse ele esquenta aquela parte do cérebro de alta profundidade, nos mesmos locais que eu acabei de falar para vocês, para melhorar os sintomas motores do Parkinson e vai fazer também uma lesão naquele cérebro do paciente. Como é algo muito novo, nós ainda não temos isso no Brasil e essa técnica ela é uma técnica um pouco mais avançada do que as outras lesões que eu falei, mas nós ainda não sabemos realmente quais seriam os efeitos colaterais que viriam apresentar os pacientes. Todas as técnicas têm seus riscos, seus benefícios e todas as técnicas têm que ser bem indicadas. Normalmente, a melhor técnica, por enquanto, é aquela que melhora os sintomas exatos que o paciente quer. Com o DBS, nós conseguimos regular com o tempo e isso é muito bom. Então, quais seriam os pacientes indicados para realizar apenas uma lesão? Lógico que o paciente tem que ter a doença de Parkinson, né? Como nós fazemos toda aquela seleção para os pacientes para realizar o DBS, mas também são pacientes que muitas vezes apresentam uma sintomatologia muito assimétrica, ou seja, apenas de um lado. O paciente tem muito medo de ir a uma cirurgia, né? Permanecer com aquele aparelho dentro dele. O paciente não pode retornar para fazer as consultas por alguma razão socioeconômica. O paciente, por exemplo, pode ter uma doença, uma comorbidade que o impeça de realizar o DBS. O paciente pode ter uma doença imunológica, uma imunossupressão, onde ele pode ter infecções e repetições, e isso também impeça com que ele tenha esse aparelho dentro dele. Então, com muito cuidado, a técnica a ser escolhida para o seu paciente com doença de Parkinson tem que ser individualizada. Esse paciente sempre tem que ser avaliado por uma equipe especializada que entenda sobre a doença de Parkinson e sobre as técnicas cirúrgicas. E sempre deve ser avaliado por uma equipe multidisciplinar para ter o seu melhor benefício. Você conhecendo essas 4 técnicas, vai ser mais fácil de você conversar com o seu neurocirurgião, vai ser mais fácil de conversar com a sua equipe e ver o que realmente é melhor para você. Cada dia que passa, as técnicas vêm evoluindo, a técnica de TBS, os eletrodos, as técnicas de lesões, como vocês puderam ver, vêm evoluindo e isso é muito bom, pois dá mais possibilidade de tratamento aos nossos pacientes. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários, que vai ser um prazer lhe responder. E se você gosta desse assunto sobre DBS, assista os outros vídeos no canal e qualquer dúvida eu vou lhe responder. Um grande abraço, até mais!